Christian H. Godefroy. Copyright 2001, Christian H. Godefroy. Todos os direitos reservados. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Mazas. Este pequeno livro que tem a sorte de ter nas suas mãos pode literalmente mudar a sua vida de uma forma surpreendente. Se aplicar os seus segredos, ele ajudá-lo a encontrar, ou a conservar e a prolongar, quase indefinidamente, aquilo que é, sem dúvida, o nosso bem mais precioso, a juventude. De facto, as promessas deste livro parecem realmente extraordinárias, mas depende apenas de se realizá-las. Os segredos que esta obra encerra foram extraídos da sabedoria de um povo cuja reputação correu o mundo inteiro. O verdadeiro nome deste povo notável não é conhecido do grande público. Sabe-se apenas que vive algures em montanhas longínquas e que os seus membros têm uma longevidade excepcional. Diz-se que neste povo os centenários são moeda corrente e que não é raro os anciãos atingirem a idade canônica de 130 anos. Foram mesmo referidos casos, em número apreciável, de idosos que não entregavam a alma ao Criador antes da incrível idade de 145 anos. Este povo não é fruto da lenda e a região onde habita não se chama Utopia. São os chamados Unzas e habitam no local a que se chamou o Tecto do Mundo, ou seja, as altas montanhas dos Himalaias. Para sermos mais exatos, o país dos Unzas, que conta apenas 30.000 almas, situa-se no extremo norte da Índia, onde os 2. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas. Territórios de Caxemira, Índia e Afeganistão se juntam. Diz-se deste pequeno povo que vive num vale inóspito, 3.000 metros de altitude e que está por assim dizer isolado do resto do mundo, que é o povo mais feliz da Terra. As suas origens são misteriosas. Diz a lenda que os seus fundadores foram 3 soldados gregos que, tendo desertado do exército de Alexandre o Grande, se refugiaram com as suas esposas persas neste vale paradisíaco. Aí viveram totalmente isolados, aproveitando a singular configuração geográfica do local para manter afastados visitantes inoportunos, e conseguindo facilmente afastar qualquer invasão. Os Unzas vivem essencialmente da agricultura e da criação de animais. Não fazem artesanato nem praticam o comércio. Na verdade, nem sequer têm moeda. Depois de se terem dedicado à pilhagem durante muito tempo, os Unzas são desde há 150 anos perfeitamente pacíficos. A sua sociedade é verdadeiramente fora do comum, a ponto de nas suas povoações não existirem nem prisões nem bancos. Foi um audacioso médico escocês, de seu nome Mac Harrison, que deu a conhecer ao Ocidente este povo misterioso. Aventureiro por natureza, não temeu realizar, entre as 2 guerras, uma viagem arriscada que o conduziu às altas montanhas dos Himalaias, onde permaneceu durante 7 anos entre os Unzas. 3. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas. Os Unzas não conhecem a doença. O que o Dr. Mac Harrison descobriu deixou literalmente atônito. Todavia, em virtude da sua formação científica, ele não pode ser suspeito de ingenuidade e ainda menos de fabulações. A sua primeira constatação foi de que os Unzas eram dotados de uma saúde absolutamente excepcional. Melhor ainda, pareceu-lhe que eles não conheciam a doença, que esta não tinha qualquer poder sobre eles. De facto, os Unzas pareciam absolutamente imunizados contra as doenças das nossas sociedades modernas e sobretudo contra aquelas que atualmente constituem as principais causas de morte, o cancro e o infarte. Aliás, a sua constituição não parece estar resguardada apenas destes males terríveis. Os Unzas ignoram o que são a artrite, as varizes, a obstipação, as úlceras gástricas, as apendicites. E o que é ainda mais surpreendente é que as doenças infantis são inexistentes entre eles. As suas crianças não passam pela habitual parafernália de doenças dos seus primos ocidentais, papeira, sarampo, varicela. Além disso, os casos de mortalidade infantil são extremamente raros. Tudo isto contrasta de forma espetacular com o triste retrato das nossas sociedades contemporâneas.
Nunca é demais repetir que as nossas sociedades estão de facto doentes, física e mentalmente. A este respeito, aliás, as estatísticas são tristemente eloquentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, metade dos jovens chamados para a recrutação considerados inaptos para cumprir o serviço militar obrigatório. Por toda parte, os hospitais estão a abarrotar. Quanto à psiquiatria. 4. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas nunca esteve tão florescente, já para não falar das fortunas fabulosas acumuladas pelas empresas farmacêuticas, que permitem aos nossos contemporâneos empanturrarem-se de soníferos, calmantes e estimulantes de toda a espécie. O que é importante compreender é que a saúde dos Musas não é unicamente avaliada em função da ausência de doença, porque eles não só têm a sorte de não sofrer das doenças que minam os nossos contemporâneos, como se mostram resplandecentes de energia, alegria de viver e serenidade, a tal ponto que, comparativamente, o europeu médio, mesmo estando de saúde, tem realmente ar de doente. E a verdade é que ele não só tem o ar, como está realmente doente. Uma longevidade excepcional. A esperança de vida dos ocidentais rondou 75 anos. A longevidade dos Musas não tem nada a ver com estes dados. Os representantes deste povo surpreendente atingem a maturidade normal, tanto no plano físico como no plano intelectual, na idade venerável de 100 anos. Eis um belo exemplo, se é que ainda são necessários exemplos, da relatividade daquilo a que chamamos a normalidade. Veremos mais adiante que a nossa concepção habitual de idade tem um papel determinante no envelhecimento. Os centenários Musas não são, portanto, considerados velhos, nem mesmo idosos, e o que é mais extraordinário é que, mesmo na idade avançada, mantém uma frescura surpreendente sob todos os aspectos. Diz-se que não é. 5. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas. Raro ver Musas de 90 anos procriarem e que as mulheres com mais de 80 anos passam por mulheres ocidentais de 40 anos, não uma qualquer ocidental de 40 anos, mas antes uma mulher de 40 anos em plena forma. Testemunhos absolutamente dignos de crédito, entre os quais o do intrépido Dr. Mac Harrison, referiram ter encontrado mulheres Musas com mais de 80 anos que executavam, sem a menor aparência de fadiga, trabalhos físicos extremamente árduos durante horas. Aliás, vivendo nas montanhas, elas são obrigadas a subir desníveis consideráveis para realizar as suas tarefas cotidianas. Além disso, mesmo em idade avançada, as mulheres Musas permanecem esbeltas e têm um porte de rainha, caminhando com agilidade e elegância. Uma coisa é certa, elas nem sequer conhecem a existência da palavra dieta e ainda menos a da obesidade. A celulite também não tem qualquer significado para elas. Os homens são igualmente surpreendentes. A sua resistência, o seu vigor, apesar do peso dos anos, esta expressão não tem, por assim dizer, sentido entre eles e devia dizer-se antes a ligeireza, o êxtase dos anos, quase desafiam o entendimento. No início, as testemunhas ficam estupefactas, mesmo sépticas, ao vê-los carregar pesos enormes e ao saberem que são nada menos do que centenários. Estes anciãos também não parecem ficar mais esbaforidos ou fatigados ao executarem estas pesadas tarefas, do que os homens de 40 anos. Um passeio digestivo de 3 horas é para eles algo de muito agradável e fazem-no sempre que têm tempo, não como algo que lhes pese, mas quase como uma recompensa. Regressam sem qualquer vestígio de fadiga, para perseguirem o seu trabalho como se não tivessem feito nada. 6. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas. Existem casos ainda mais excepcionais. Um Musa que tinha atingido a idade verdadeiramente incrível de 145 anos e que, apesar disso, as pessoas hesitavam em qualificar de velho, ainda caminhava com uma facilidade desconcertante, sem bengala nem qualquer outro apoio, com o tronco bem direito, a estatura delgada e sem a inevitável barriga que marca a silhueta da maioria dos ocidentais de uma certa idade. Este ancião, é assim que os Musas designam as pessoas da terceira idade, que entre eles é,
aliás, a verdadeira idade de ouro, encontrava-se numa forma resplandecente, tendo demonstrado de um modo absolutamente surpreendente e a bem dizer quase inacreditável aos nossos olhos. Com efeito, ainda jogava voleibol com os mais jovens, que deviam ter a volta de 70 anos, menos de metade da sua idade, e não parecia cansar-se ao saltar para apanhar a bola. Um espetáculo de cortar a respiração. No fim do jogo, não ia deitar-se nem mesmo sentar-se para recuperar, nem sequer tinha necessidade de recorrer aos serviços de um massagista para eliminar a fadiga. Ia assistir ao conselho da cidade, a título de ancião, deslocando-se até o Castelo do Soberano, a uma altitude de 400 metros acima do terreno do campo de jogo. Estes testemunhos, e as centenas de outros que poderíamos citar se tivéssemos espaço, suscitam a nossa admiração e dão que pensar. Sobretudo, levam-nos a interrogarmos-nos. Existe um segredo, uma receita que permita a estes homens desfrutar de uma tal longevidade e sobretudo de uma saúde tão resplandecente. 7. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas ou o primeiro segredo dos Unzas. Os segredos dos Unzas são múltiplos, mas o primeiro e sem dúvida o mais importante é o da alimentação. A este capítulo, a sua sabedoria faz lembrar a sabedoria milenária do pai da medicina, o velho Hipócrates, cuja principal prescrição era: os vossos remédios são os vossos alimentos. Há um ditado americano que diz: You are what you eat. Você é aquilo que você come. Os Unzas compreenderam isso muito bem. O famoso médico escocês não levou muito tempo a suspeitar de que a espantosa saúde dos Unzas, junto dos quais passou 7 anos, podia ser atribuída à sua alimentação que, como veremos mais adiante, é extremamente singular, ainda que felizmente possa ser adaptada, pelo menos nas suas linhas mestras, aos nossos condicionalismos ocidentais. Para confirmar a sua intuição, o médico realizou uma pequena experiência, cujos resultados foram mais do que concludentes. Selecionou 3 grupos de ratos que alimentou de forma diferente. O primeiro foi alimentado a onça. A sua saúde era extraordinária. O segundo foi alimentado como os habitantes de Caxemira que, convém lembrar, é um país vizinho dos Unzas. Os ratos foram atingidos por numerosas doenças. Finalmente, o terceiro grupo foi alimentado à inglesa, tendo os ratos rapidamente manifestado todos os sintomas da neurastênia. Mas como se alimentam os Unzas? Digamos que a regra de base da sua alimentação, que de resto lhes foi de certo modo ditada pelas condições especiais em que. 8. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas vivem, é a frugalidade. Uma frugalidade que não seria excessivo qualificar de extrema. Os Unzas só tomam 2 refeições por dia. A primeira refeição é ao meio-dia. Ora, como os Unzas se levantam todas as manhãs por volta das 5 horas, isto pode surpreender-nos, a nós que estamos habituados a tomar pequenos almoços copiosos, embora nossa vida seja essencialmente sedentária. Os Unzas conseguem realizar os seus trabalhos árduos de agricultura durante toda a manhã com o estômago vazio. De facto, contrariamente à maioria dos ocidentais, os Unzas comem basicamente por uma medida de higiene, embora dediquem uma grande atenção à preparação dos seus alimentos, que são, aliás, deliciosos. Nós, ocidentais, pecamos muitas vezes pela gula e comemos por hábito. Raramente conseguimos manter o equilíbrio entre a absorção de calorias e proteínas e o dispêndio energético. Estamos sobrealimentados. Os nossos estômagos esgotam-se rapidamente, pois não conhecem por assim dizer tréguas, e o nosso sistema nervoso fica rapidamente afetado. De resto, comemos constantemente, mesmo quando estamos fatigados, deprimidos e doentes. Perdemos a nossa sabedoria natural, que os animais, por exemplo, aplicam instintivamente. Um animal doente não come. O mesmo fazem os Unzas que, como veremos mais à frente, praticam também anualmente um prolongado regime benéfico. Além disso, a sua alimentação é perfeitamente natural e não tem qualquer aditivo químico, como sucede com a nossa mesa ocidental. Mas lembre-se de que a frugalidade é a primeira lei.
Já Hipócrates a prescrevia aos seus doentes e obtinha resultados admiráveis: optimismo recuperado, nova vitalidade, alegria de viver, sem esquecer evidentemente as vantagens mais diretas como a 9. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas: elegância e uma surpreendente energia muscular e nervosa. Os Musas comem, pois, muito pouco. Mas o que comem eles concretamente? Os Musas alimentam-se principalmente de cereais, incluindo a cevada, o milho miúdo, o trigo mourisco e o trigo candial. Consomem igualmente, com regularidade, fruta e legumes que, de um modo geral, comem frescos e crus ou cozidos apenas muito ligeiramente. Entre os seus frutos e legumes predilectos, contam-se a batata, as ervilhas, o feijão, a cenoura, o nabo, a abóbora, os espinafres, a alface, a maçã, a pera, o pêssego, o alperce, as cerejas e as amoras. O caroço do alperce é o particularmente apreciado. Os Musas consomem a amêndoa do caroço do alperce ao natural ou extraem-lhe o óleo através de um processo transmitido de geração em geração. O leite e o queijo são para os Musas uma importante fonte de proteínas animais. Quanto à carne, e isto é sem dúvida determinante na perfeição do tubo digestivo deste povo, não é completamente banida da mesa, mas só é consumida em ocasiões raras, por exemplo, em casamentos ou em festas, e mesmo aí as porções são extremamente reduzidas. A carne é cortada em pequenos bocados e cozida muito lentamente. A carne de vaca e de carneiro são raras, já que a de criação é mais acessível. Mas o que é mais importante reter é que, sem serem totalmente vegetarianos, os Musas, em grande parte devido a razões exteriores, não concedem lugar à carne no seu menu cotidiano. É exatamente o contrário do que fazem os ocidentais, que são verdadeiros carnívoros. A carne, em geral, e sobretudo as carnes vermelhas, levam mais de 3 horas a ser digeridas. Com o tempo, especialmente com o estilo de vida sedentário que levamos, este consumo excessivo. 10. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas: de carne engordura e debilita perigosamente o nosso aparelho digestivo. O organismo acumula as inúmeras toxinas contidas na carne. Além disso, a carne, sobretudo as carnes vermelhas, pois as brancas são mais inofensivas, é um dos fatores importantes no aparecimento do colesterol e das doenças cardiovasculares. O entupimento das artérias deve-se, em grande parte, à absorção abusiva de carne. O erro dos ocidentais é pensar que é necessário consumir diariamente carne. Os Musas sabem muito bem prescindir da carne, não a consumindo nem sequer uma vez por semana, e a sua longevidade é maravilhosa. Sem termos obrigatoriamente de ir tão longe como os Musas, deveríamos contentar-nos com 2 refeições de carne por semana. O iogurte ocupa, tal como os legumes, um lugar importante na alimentação dos Musas. A sua ação macrobiótica é extremamente benéfica para o organismo. Aliás, não foram só os Musas que compreenderam as suas propriedades. Os búlgaros, que são grandes adeptos do iogurte, contam na sua população mais de 1.666 nonagenários por milhão de habitantes. No Ocidente, para uma mesma percentagem temos apenas 9. A diferença, que é considerável, dá que pensar e incentiva certamente o consumo de iogurtes. Felizmente é um produto facilmente acessível no Ocidente que se pode mesmo preparar em casa, com reduzido dispêndio de dinheiro e de tempo. Além disso, pode servir de base à preparação de receitas deliciosas. Obras especializadas na matéria sugerir-lhe uma quantidade de receitas que podem satisfazer todos os gostos. 11. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas: as nozes, as amêndoas, as avelãs, os frutos da lenha do norte, etc. ocupam um lugar importante no menusa. Acompanhados de fruta ou de verduras, por exemplo numa salada, constituem na mesa dos Musas uma refeição completa. Isto é, sem dúvida, algo que pode surpreender os nossos apetites vorazes, que certamente fatiamos desta salada apenas uma modesta entrada, antes de atacar o prato principal que, aliás, seria considerado bastante supérfluo aos olhos dos Musas.
Não se pode falar devidamente da alimentação dos Unzas sem fazer referência a um alimento que constitui a sua base, ou seja, um pão especial que curiosamente se chama o chapati. Os Unzas comem este pão a todas as refeições, o que leva a pensar que este é o principal fator, ou pelo menos uma causa extremamente decisiva, da sua longevidade. Os especialistas acreditam, em todo o caso, que o consumo regular deste pão especial tem influência no facto de um Unza de 90 anos ainda conseguir fecundar uma mulher, o que, no Ocidente, não passaria de uma fantástica proeza. O chapati contém realmente todos os elementos essenciais. Na sua composição entra a farinha de trigo candial, de cevada, de trigo mourisco ou de milho miúdo. Mas o que é mais importante, sem dúvida ainda mais importante que o tipo de farinha que entra na sua composição, é o facto de esta farinha ser integral, não ser refinada e sobretudo não ter sido submetida ao processo de peneiração que os ocidentais utilizam e cuja finalidade é eliminar a fração reprodutora do grão, ou seja o germe. O germe é a parte que dá a cor castanha à farinha, aquilo que, injustificadamente, os povos ditos civilizados raramente comem, porque 12. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas erradamente associam a brancura da farinha à sua pureza. Mas também há uma razão prática. A presença do germe torna a armazenagem muito difícil, o que complica a vida às indústrias, que preferem, por isso, fornecer-nos uma farinha branca, destituída das suas propriedades mais importantes. Com efeito, o germe do grão tem propriedades nutritivas espantosas. Dá-nos a vitamina E, aquela cuja virtude singular consiste em manter as capacidades sexuais dos animais que a incluem na sua alimentação. A qualidade da atividade sexual, que está ligada ao bom funcionamento do sistema hormonal, é vital para a saúde. Provavelmente pensa que este pão, por mais virtudes maravilhosas que possua, não é possível chegar à padaria da esquina e pedir o seu cachete de chapati. Assim, para evitar isso, indicamos-lhe a receita base deste pão, sem dúvida grosseiro na sua aparência, mas cujo uso regular terá para si o mesmo efeito que para os Unzas. As quantidades que indicamos dão para 10 doses. A preparação não é muito demorada, exigindo menos de 1 hora. Em primeiro lugar, obtenha grãos de moagem recente. Uma mistura de 250 gramas de trigo candial e de trigo mourisco dá excelentes resultados nas seguintes proporções: 1/3 de trigo candial e 2/3 de trigo mourisco, ou seja, no caso que apresentamos, cerca de 80 gramas de trigo candial e 170 gramas de trigo mourisco, meia colher de café de sal grosso e 100 gramas de água. Comece por misturar o sal com a farinha. Deite lentamente a água, misturando bem para obter uma mistura homogênea, sem grumos. Logo que acabe de 13. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas: deitar toda a água, trabalhe a massa sobre uma superfície enfarinhada, até ela deixar de se colar aos dedos. Embrulhe num pano úmido e deixe em repouso durante meia hora. Em seguida faça bolas de cerca de 4 cm de diâmetro e calque-as de modo a formar uma espécie de bolachas muito finas. Coza-as em fogo brando, sobre uma grelha fina ligeiramente untada, e vire-as a meio da cozedura. Esta receita é simples, não é verdade? Experimente. O chapati pode ser servido de diversas maneiras: com queijo, com compotas, com mel. Depende de se fazer dele a base da sua nova alimentação. Basta arranjar grãos de moagem recente, integrais, que encontrará facilmente nas lojas de produtos naturais, a menos que tenha um tio ou um primo agricultor. Ainda mais uma coisa acerca deste pão que os ocidentais, à primeira vista, julgarão, sem dúvida, grosseiro. Os Unzas são verdadeiros adeptos incondicionais do chapati. A tal ponto que, a título algum, aceitam comer pão branco. A verdade é que preferem nem comer. Talvez um dia, depois de ter descoberto as maravilhosas propriedades deste pão, você chegue a um estado de pureza idêntico. Passemos então em resumo os grandes princípios e as principais componentes da alimentação dos Unzas, certamente a principal fonte da sua excepcional longevidade.
Primeira regra, a frugalidade. Normalmente comemos muito, demasiado até, por vezes 2 a 3 vezes mais do que o nosso organismo necessita, já para 14. Os segredos de saúde dos musas. Os segredos de saúde dos musas, não falar daqueles que sofrem de um problema de obesidade e que ultrapassam ainda mais os limites. Inspire-se na sabedoria deste povo das altas montanhas, que só come 2 refeições por dia, muito ligeiras, e que se entrega, durante horas, a trabalhos que exigem grande esforço físico, além de praticar desportos violentos e fazer grandes passeios na montanha. No entanto, não se sentem fracos nem anêmicos. Muito pelo contrário, a sua resistência e longevidade são lendárias. De facto, uma forma muito eficaz de regenerar o seu organismo e de repousar o seu aparelho digestivo, consiste em fazer um jejum de 1 dia por semana ou uma cura de sumos. Todos os anos, na primavera, os musas fazem um jejum de vários dias. Sem ir tão longe, e se tentar fazer um jejum prolongado, façam-o apenas sob vigilância médica, inspire-se nesta disciplina alimentar. Consuma uma grande quantidade de frutos, legumes e saladas, o mais frescas possível. No que se refere aos legumes, coma-os, tanto quanto possível, crus ou cozidos apenas muito ligeiramente no vapor. Diminua o seu consumo de carne por fim, experimente o chapati, ou então substitua o pão refinado por pão natural. Um jejum semanal de 1 dia e um regime alimentar inspirado nos musas são um fator de longevidade e juventude inegável. Irá mesmo ter a impressão de estar a renascer de novo, tanto a nível mental como físico. Sentir-se transformado e, tal como os musas, reencontrará a serenidade e a paz de espírito. 15. Os segredos de saúde dos musas. Os segredos de saúde dos musas: exercício físico diário. Um outro dos grandes segredos da saúde dos musas é o tempo considerável que eles dedicam diariamente ao exercício físico. Este exercício, que eles praticam geralmente ao ar livre, o que traz, evidentemente, benefícios suplementares, é sobretudo devido ao seu trabalho nos campos. Mas para eles isso não é suficiente e regularmente dedicam-se à marcha. De facto, chegam facilmente a andar entre 15 e 25 km por dia. É óbvio que não o fazem diariamente, mas isso também não constituiria para eles um esforço. Convém ainda não esquecer que a marcha na montanha é um exercício muito mais exigente que em terreno plano. É lógico que está fora de questão mudarmos completamente a nossa maneira de viver, irmos, por exemplo, trabalhar para o campo. Porém, os hábitos de vida dos musas provam, se tal for necessário, a importância do exercício físico regular. Por exemplo, se você puder andar diariamente durante 1 hora, isso será excelente sob todos os pontos de vista. A marcha é, de facto, o exercício mais simples e mais acessível, além de ser mais barato. E contrariamente àquilo em que geralmente se acredita, é um exercício completo. Faça como os musas, caminhei. Os musas praticam igualmente inúmeros desportos e, conforme vimos, conseguem fazê-lo até uma idade muito avançada, já que não é raro verem-se centenários a jogar vôlei ou polo, aliás um desporto muito comum entre eles. Além disso, os musas nadam regularmente, mesmo com tempo frio. 16. Os segredos de saúde dos musas. Os segredos de saúde dos musas ao exercício físico constante. Os musas aliam certas técnicas fundamentais do yoga, por muito estranho que isso possa parecer. De facto, praticam uma respiração que se inspira, literalmente, em princípios yoga. Uma respiração lenta, profunda e ritmada. Não vamos aqui expor esta ciência maravilhosa que vem de tempos imemoriais, mas é fácil encontrar manuais de yoga na maioria das livrarias. O yoga é um meio muito eficaz de combater o estresse da vida atual. Uma outra arte que os musas praticam, e que é igualmente aparentada com o yoga, é a da relaxação, uma prática extremamente importante. Atualmente, a maior parte das pessoas vive num estado de estresse de que nem elas próprias têm consciência, tal isso lhes parece natural.
A vida moderna transformou-se numa corrida louca, que muitas vezes acaba bruscamente com um infarte do miocárdio ou uma depressão nervosa. Aliás, o ocidental médio corresponde bem ao retrato lacônico que Freud descreveu: o homem é um animal doente. É por esse conceito, Freud entendia psiquicamente doente, embora o mesmo seja válido para o aspecto físico e sobretudo nervoso. O homem moderno tem o seu sistema nervoso esgotado, sobrecarregado, problema que está na origem das suas inúmeras doenças psicossomáticas, em que o recurso artificial e ilusório à farmacopeia é praticamente alucinante. A relaxação é a chave da saúde. Os unzas, jovens ou não, praticam-na. Chegam mesmo a entregar-se diversas vezes por dia a exercícios de meditação. 17. Os segredos de saúde dos unzas. Os segredos de saúde dos unzas. Quanto a isto, não me cabe aqui fazer mais do que sugerir-lhe a leitura de alguns manuais especializados. Apesar dos trabalhos pesados que diariamente executam, os unzas possuem a arte da relaxação e de saberem poupar a sua saúde. Em geral, trabalham muito lentamente, quase ao ralenti, diríamos nós, o que não os impede de, e até pelo contrário, o que lhes permite, realizar uma quantidade de trabalho considerável. A verdade é que os unzas compreenderam que é possível trabalhar mais, durante mais tempo, se o trabalho for efetuado sem impaciência. A tensão nervosa e muscular leva a um desperdício de energia considerável. Além de trabalharem lentamente, os unzas conseguem sempre arranjar tempo para fazerem pausas, durante as quais recuperam as suas forças. Quando param o seu trabalho, por vezes apenas por breves momentos, mas nem por isso menos essenciais, os unzas entregam-se a pequenos exercícios de relaxação e meditação. E o que é que nós fazemos em vez disso, para conseguirmos um momento de descanso? A maioria das vezes, fumamos um cigarro, tomamos um café ou um pequeno fortificante. Que bela mentalidade, um verdadeiro paradoxo, já que todos eles são, evidentemente, estimulantes. Com o hábito, rodas as pessoas devidamente treinadas podem entrar rapidamente em estado de relaxação profunda. Isso é fundamental. Durante estas pausas, os unzas calam-se e contentam-se em escutar o silêncio da sua alma. Inspire-se nesta sabedoria antiga. Aprenda a conseguir, ao longo do seu dia, momentos de pausa e relaxação. Por vezes, respirar fundo umas 20 vezes pode permitir-lhe reencontrar-se. Lembre-se que é 18. Os segredos de saúde dos unzas. Os segredos de saúde dos unzas. Preciso saber parar. Para isso é necessário uma sabedoria intuitiva. Os ocidentais perderam o contato com esta sabedoria do corpo. E o que é de infeliz e por vezes trágico é que o corpo, reclamando o repouso a que tem direito, acabando sempre por parar, de qualquer maneira. A doença e a depressão nervosa batem-nos à porta e, por vezes, o organismo para definitivamente, o caso, por exemplo, do infarte fatal. Um dia normal dos unzas começa muito cedo, às 5 horas da manhã. A verdade é que os unzas vivem com o sol, já que se deitam ao anoitecer, e isso pela razão simples de que não dispõe de qualquer sistema de iluminação, nem azeite, nem gás, nem eletricidade, neste recanto perdido nos confins dos Himalaias. E daí também nós podemos extrair uma lição. Os unzas vivem ao ritmo da natureza. É evidente que para nós cedo é difícil, ou mesmo impossível, fazer o mesmo, devido às obrigações da nossa vida moderna, mas lembre-se que as melhores horas de sono são antes da meia-noite. Por que envelhecer? Esta questão pode parecer surpreendente e ao mesmo tempo ingênua. A maior parte das pessoas responderão muito simplesmente dizendo que isso é algo de inevitável, que é uma lei da vida. A maioria aceita esta evidência por lhe parecer uma verdade absoluta. O único problema é que os ocidentais envelhecem muito. 19. Os segredos de saúde dos unzas. Os segredos de saúde dos unzas mais depressa, e em geral muito pior, do que deviam. O principal obstáculo à sua longevidade está na sua cabeça. A maior parte das pessoas, e a sociedade encarrega-se disso por elas, caso elas se esqueçam,
programam-se para viver até os 70 anos. A esperança de vida, nos países industrializados, situa-se, conforme dissemos, muito próximo desta idade. Mal as pessoas ultrapassam uma certa idade, pensam que receberão dádiva do céu. E a família e os amigos não ficam muito tristes nem muito admirados quando chega a hora da morte, porque, conforme dizem, já lá tinham a sua conta. Esta concepção, tão divulgada, é deplorável e é a fonte do mal, visto que não há razão biológica ou científica para que uma pessoa seja considerada velha, com 70 ou 80 anos de idade. Os Unzas são a prova viva de que a vitalidade da maturidade pode ser consideravelmente prolongada. De facto, vários centenários Unzas são, sob todos os pontos de vista, quer físicos quer mentais, mais jovens do que os quadragenários ocidentais. De resto, todos os Unzas têm sobre o envelhecimento uma concepção diametralmente oposta ao conceito comum. Cientistas ocidentais emitiram hipóteses que se assemelham de forma perturbadora à filosofia deste povo misterioso. O sábio americano Joseph W. Still defende que o envelhecimento é apenas uma doença. Assim, para ser rigoroso, não é normal envelhecer, já que a saúde deveria ser a norma. Um outro sábio americano, ainda mais audacioso nas suas concepções, não hesita em declarar que se conseguirmos manter a forma dos nossos 20 anos, conseguiremos viver durante séculos. Mas isso é puramente hipotético, dir-me-á você, porque, de qualquer forma, é impossível conservar durante muito tempo a forma dos 20. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas nossos 20 anos, já que a degenerescência celular e muscular começam precisamente nessa idade. Além disso, viver durante séculos, teremos de contrapor, seda, pelo menos excessivo. No entanto, os Unzas são a prova de que se pode viver um século, e mesmo muito mais, e que é possível ter uma vida saudável, fator fundamental. Tal como afirmamos, não é apenas o número de anos de vida dos Unzas que é excepcional, é também a sua qualidade de vida. A investigação científica atual desvenda realidades completamente novas, e muitas vezes perturbadoras, sobre o envelhecimento. Até alguns anos atrás, a maioria dos sábios partilhava da convicção de que os homens e, de um modo geral, os seres vivos, eram dotados de um programa interno, de uma espécie de relógio que limitava a existência. Porém, cada vez mais esta concepção está a ser posta de lado. Os cientistas ocidentais estão cada vez mais inclinados a pensar que a idade é essencialmente um estado de espírito. No entanto, uma coisa é certa, e foi provada pela medicina moderna, logo que a parte mental enfraquece, se entupe-se e não encontra mais nada na vida, nenhuma curiosidade constante, nenhuma fonte de estímulo, o organismo enfraquece rapidamente, tanto a nível muscular, como circulatório e celular. E foi isso que os Unzas compreenderam há já muito tempo. De facto, a sua filosofia de vida é muito diferente da nossa. Por exemplo, a sua concepção de idade contrasta singularmente com a que é aceite pelas nossas sociedades, é esse verdadeiramente o mundo. 21. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas virado do avesso, conforme Ravelo. Assim, para os Unzas, a idade não é senão a maturidade crescente do corpo e do espírito. A idade de uma pessoa é estabelecida de uma forma bem diferente, pois é avaliada em função das capacidades que ela adquiriu. Quanto mais capacidades e experiência tiver um homem, maior será a sua maturidade e mais alto será o seu valor. A tal ponto isso é verdade que, entre os Unzas, todo a gente rejubila perante a ideia de vir a ter mais um ano de vida. Nas nossas sociedades, a terceira idade, que nós designamos também pela idade de ouro, são mais ou menos indivíduos abandonados à sua sorte. A partir do momento em que se chega à idade da reforma, aliás numa idade que faria rir os Unzas, as pessoas são literalmente postas a um canto. Perdem toda a utilidade, por conseguinte, todo o seu valor econômico e social. De facto, e é preciso dizê-lo, retira-se-lhes praticamente a sua dignidade, pois não é verdade que é no trabalho que o homem mais profundamente se sente realizado. Na maioria dos países,
Mesmo as pessoas saudáveis não têm escolha, já que, na idade antecipadamente fixada, a reforma é obrigatória, independentemente da saúde da pessoa que se vê forçada a depor as armas. Aliás, os reformados são muitas vezes alvo de uma espécie de ostracismo ou serem isolados em lares e casas de repouso, verdadeiras antecâmaras do além, onde o anjo da morte encontra presas fáceis. Ficou aliás provado que o período da reforma dos ocidentais era muitas vezes seguido de um enfraquecimento rápido de todas as suas faculdades, de 22. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas, um sentimento profundo de contrariedade e inutilidade, que leva rapidamente ao cemitério. De facto, não há nada mais penoso do que aquilo a que chamamos reforma e que cedo certamente mais justo apelidar do terrível nome de paragem para a morte. Entre os Unzas, não existe nada que se assemelhe à reforma. E é óbvio que, quando atingem uma determinada idade, os velhos Unzas deixam de se poder entregar a tarefas árduas. Mas o que é importante é que os Unzas não se reformam. Isto não fada nenhum sentido para eles. Os anciãos são alvo de uma grande admiração por parte dos jovens. Em vez de interromperem bruscamente as suas atividades, eles optam por modificar gradualmente a natureza das mesmas, o que, de resto, não os dispensa sequer das atividades físicas às quais se entregam até uma idade avançada. Só muito tarde conhecem os primeiros sinais de senilidade. Living is moving, dizem os americanos. Vida é movimento. Os Unzas compreenderam isso e mantêm-se ativos. O termo que utilizam para designar a terceira idade é, aliás, extremamente significativo. São os chamados anos da plenitude, porque coroam literalmente a sua existência. Aos primeiros anos chamam os anos da juventude, e estes prolongam-se até aos 50 anos. Seguem-se os anos intermédios, que vão até cerca dos 80 anos. Em seguida, vem a Idade de Ouro que, só entre os Unzas, assume todo o seu significado. 23. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas à juventude do espírito. Aceitar envelhecer é já ser velho. Para alguns, isto pode parecer excessivo, mas é sem dúvida porque não tem consciência suficiente da extraordinária importância do espírito sobre o corpo. Saber manter a juventude do espírito, cultivar em si uma curiosidade constante, é assegurar ao corpo alguns anos de uma juventude suplementar. É este o espírito da verdadeira fonte da juventude. A atitude mental é determinante. Pessoalmente, na minha qualidade de autor, estou de tal forma convencido do fundamento desta teoria que divulgo uma importante coleção de obras que tratam desta questão. Eu próprio sou autor de uma obra intitulada Dinâmica Mental, na qual reúno as conclusões das mais recentes investigações sobre as possibilidades quase infinitas do espírito. O que é de mais singular, já para não falar de misterioso, acerca dos Unzas, é o facto de eles aplicarem instintivamente as grandes leis do espírito. A sua concepção tão original da velhice não é senão um dos aspectos mais espetaculares. Parece que, em nenhuma idade, a negatividade toma conta do seu espírito. No entanto, eles vivem em condições muito mais difíceis do que as nossas. Mas sabem cultivar o optimismo e o bom humor, vivem sempre como se tivessem toda a vida diante deles. Aliás, isso não está muito longe da verdade, já que a sua esperança de vida é considerável. A sua existência é o oposto da nossa. O homem moderno é apanhado numa corrida sem fim, sentindo-se simultaneamente obcecado e traumatizado. 24. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas por um passado que arrasta pesadamente consigo e que se projeta continuamente num futuro que temem escapar-lhe. Os Unzas, em contrapartida, não parecem saber o que é a inquietação do futuro nem o peso do passado. Eles vivem um momento presente. E esse momento presente talvez nada mais seja que a eternidade. Não conhecem a dúvida nem o receio do falhanço que, a maior parte do tempo, minam a nossa existência.
O Dr. Hansel, especialista mundial em estresse, escreveu: "Não fazemos mais do que começar a suspeitar que a maioria das nossas atuais doenças são provocadas mais pela nossa resposta exagerada aos choques do dia a dia, do que pelos germes, toxinas e outros agentes exteriores." Neste contexto, inúmeras doenças do foro nervoso e emocional, como a hipertensão arterial, as úlceras gástricas e duodenais, certas formas de reumatismo, insuficiências cardíacas e renais, são efetivamente doenças da adaptação. Sob este prisma, uma boa técnica para se furtar aos choques do dia a dia e às emoções em geral, é um fator indubitavelmente essencial para cada um de nós. Os Unzas, em contrapartida, parecem perfeitamente imunizados contra as doenças da adaptação, de que o estresse é, sem dúvida, a manifestação mais corrente. O seu sistema de adaptação é, por assim dizer, perfeito. De certo modo, eles são como as crianças, descuidados, bem dispostos, com presença de espírito, mas ao mesmo tempo com a serenidade dos sábios. Nós somos o espelho dos nossos pensamentos. A serenidade e o vigor que se liberta dos Unzas é uma prova de que eles dominam perfeitamente o seu pensamento e que o seu. 25. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Espírito possui aquilo que tanta falta faz aos nossos contemporâneos, a paz. Por que é que você não poderia viver para além dos 100 anos? Na Idade Média, a esperança de vida era muito inferior à que hoje conhecemos. Aos 30 anos, qualquer mulher considerava-se velha e passava a vestir roupas escuras, o que significava que, a partir de então, renunciava à elegância e à sedução. E os homens não tardavam a juntar-se às suas companheiras. Além disso, a mortalidade infantil era extremamente elevada. Convém lembrar que as epidemias eram frequentes e que a peste devastava regularmente toda a Europa. De uma maneira geral, a vida era mais dura e a higiene muito pouco exigente. Assim, não tardou muito até que as pessoas passassem a viver até idades menos avançadas. Um homem que atingia os 60 anos era considerado um patriarca. É evidente que havia exceções, mas eram raras. Atualmente, muitos homens e mulheres de 40, e mesmo 50 anos, com uma higiene de vida apropriada, apresentam uma forma resplandecente, conforme se diz, não parecem ter a idade que têm. Se disséssemos aos povos medievais que um dia os homens viveriam até os 70 anos e que uma mulher de 50 anos poderia ter uma aparência mais jovem que uma sua contemporânea com 30, certamente eles ter-se-ão mostrado cépticos. 26. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Perante os Unzas, nós somos um pouco como teriam sido os povos da Idade Média, se lhes tivesse sido dada a oportunidade de ver alguns séculos adiante. É provável que dentro de 1 ou 2 séculos, ou mesmo muito antes disso, dentro de 50 ou até 30 anos, todos os homens passem a viver facilmente para além dos 100 anos, tal como os Unzas há já várias centenas de anos. Mas para que esperar tanto tempo para encontrar ou manter uma juventude quase eterna? Os Unzas, este maravilhoso povo dos Himalaias, de que espero ter-vos feito compreender os costumes e a filosofia de vida, são a prova viva e irrefutável de que é possível acrescentarmos anos à nossa vida, quase tantos quantos quisermos. E não serão anos vulgares, mas sim anos extraordinários, anos de saúde absoluta, serenidade e felicidade. Sim, você pode vencer a doença, o estresse e a depressão. Este pequeno livro revelou-lhe segredos surpreendentes. Agora cabe-lhe a pô-los em prática para transformar a sua vida e ser eternamente jovem. Não fique à espera. É hoje mesmo que você deve começar realmente a viver. A viver, finalmente. É essa sensação que você não vai tardar a ter, logo que comece a aplicar os maravilhosos preceitos desta sabedoria milenar. Quanto a mim, ao terminar, resta-me apenas desejar-lhe uma longa vida. 27. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Índice. Os segredos de saúde dos Unzas. 2. Os Unzas não conhecem a doença,
4. Uma longevidade excepcional. 5. O primeiro segredo dos Unzas. 8. Exercício físico diário. 16. Por que envelhecer? 19. A juventude do espírito. 24. Por que você não poderia viver para além dos 100 anos? 26. 28. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Este e-book faz parte da coleção com livre acesso no http://www.clubefempositivo.com. Não hesite a mandá-lo aos seus amigos. Se quiser vendê-lo, pô-lo no seu website ou então utilizá-lo no outro lado qualquer, contacte-nos. webmaster@clubefempositivo.com. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I. Dos direitos do autor. Capítulo IV. Das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Tristan H. Godefroy. Copyright 2001, Christian H. Godefroy. Todos os direitos reservados. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Este pequeno livro que tem a sorte de ter nas suas mãos pode literalmente mudar a sua vida de uma forma surpreendente. Se aplicar os seus segredos, ele ajudá-lo a encontrar, ou a conservar e a prolongar, quase indefinidamente, aquilo que é, sem dúvida, o nosso bem mais precioso, a juventude. De facto, as promessas deste livro parecem realmente extraordinárias, mas depende apenas de se realizá-las. Os segredos que esta obra encerra foram extraídos da sabedoria de um povo cuja reputação correu o mundo inteiro. O verdadeiro nome deste povo notável não é conhecido do grande público. Sabe-se apenas que vive algures em montanhas longínquas e que os seus membros têm uma longevidade excepcional. Diz-se que neste povo os centenários são moeda corrente e que não é raro os anciãos atingirem a idade canônica de 130 anos. Foram mesmo referidos casos, em número apreciável, de idosos que não entregavam a alma ao Criador antes da incrível idade de 145 anos. Este povo não é fruto da lenda e a região onde habita não se chama Utopia. São os chamados Unzas e habitam no local a que se chamou o Tecto do Mundo, ou seja, as altas montanhas dos Himalaias. Para sermos mais exatos, o país dos Unzas, que conta apenas 30.000 almas, situa-se no extremo norte da Índia, onde os 2. Os segredos de saúde dos Unzas. Os segredos de saúde dos Unzas. Territórios de Caxemira, Índia e Afeganistão se juntam. Diz-se deste pequeno povo que vive num vale inóspito, 3.000 metros de altitude e que está por assim dizer isolado do resto do mundo, que é o povo mais feliz da Terra. As suas origens são misteriosas. Diz a lenda que os seus fundadores foram 3 soldados gregos que, tendo desertado do exército de Alexandre o Grande, se refugiaram com as suas esposas persas neste vale paradisíaco. Aí viveram totalmente isolados, aproveitando a singular configuração geográfica do local para manter afastados visitantes inoportunos, e conseguindo facilmente afastar qualquer invasão. Os Unzas vivem essencialmente da agricultura e da criação de animais. Não fazem artesanato nem praticam o comércio. Na verdade, nem sequer têm moeda. Depois de se terem dedicado à pilhagem durante muito tempo, os Unzas são desde há 150 anos perfeitamente pacíficos. A sua sociedade é verdadeiramente fora do comum.
a ponto de nas suas povoações não existirem nem prisões nem bancos. Foi um audacioso médico escocês, de seu nome Mac Harrison, que deu a conhecer ao Ocidente este povo misterioso. Aventureiro por natureza, não temeu realizar, entre as duas guerras, uma viagem arriscada que o conduziu às altas montanhas dos Himalaias, onde permaneceu durante 7 anos entre os Unzas. 3. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas. Os Unzas não conhecem a doença. O que o Dr. Mac Harrison descobriu deixou literalmente atônito. Todavia, em virtude da sua formação científica, ele não pode ser suspeito de ingenuidade e ainda menos de fabulações. A sua primeira constatação foi de que os Unzas eram dotados de uma saúde absolutamente excepcional. Melhor ainda, pareceu-lhe que eles não conheciam a doença, que esta não tinha qualquer poder sobre eles. De facto, os Unzas pareciam absolutamente imunizados contra as doenças das nossas sociedades modernas e sobretudo contra aquelas que atualmente constituem as principais causas de morte, o cancro e o infarte. Aliás, a sua constituição não parece estar resguardada apenas destes males terríveis. Os Unzas ignoram o que são a artrite, as varizes, a obstipação, as úlceras gástricas, as apendicites. E o que é ainda mais surpreendente é que as doenças infantis são inexistentes entre eles. As suas crianças não passam pela habitual parafernália de doenças dos seus primos ocidentais, papeira, sarampo, varicela. Além disso, os casos de mortalidade infantil são extremamente raros. Tudo isto contrasta de forma espetacular com o triste retrato das nossas sociedades contemporâneas. Nunca é demais repetir que as nossas sociedades estão de facto doentes, física e mentalmente. A este respeito, aliás, as estatísticas são tristemente eloquentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, metade dos jovens chamados para a recrutação considerados inaptos para cumprir o serviço militar obrigatório. Por toda parte, os hospitais estão a abarrotar. Quanto à psiquiatria. 4. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas nunca esteve tão florescente, já para não falar das fortunas fabulosas acumuladas pelas empresas farmacêuticas, que permitem aos nossos contemporâneos empanturrarem-se de soníferos, calmantes e estimulantes de toda a espécie. O que é importante compreender é que a saúde dos Unzas não é unicamente avaliada em função da ausência de doença, porque eles não só têm a sorte de não sofrer das doenças que minam os nossos contemporâneos, como se mostram resplandecentes de energia, alegria de viver e serenidade, a tal ponto que, comparativamente, o europeu médio, mesmo estando de saúde, tem realmente ar de doente. E a verdade é que ele não só tem o ar, como está realmente doente. Uma longevidade excepcional. A esperança de vida dos ocidentais rondou 75 anos. A longevidade dos Unzas não tem nada a ver com estes dados. Os representantes deste povo surpreendente atingem a maturidade normal, tanto no plano físico como no plano intelectual, na idade venerável de 100 anos. Eis um belo exemplo, se é que ainda são necessários exemplos, da relatividade daquilo a que chamamos a normalidade. Veremos mais adiante que a nossa concepção habitual de idade tem um papel determinante no envelhecimento. Os centenários Unzas não são, portanto, considerados velhos, nem mesmo idosos, e o que é mais extraordinário é que, mesmo na idade avançada, mantém uma frescura surpreendente sob todos os aspectos. Diz-se que não é. 5. Os segredos de saúde dos Mazas. Os segredos de saúde dos Unzas. Raro ver Unzas de 90 anos procriarem e que as mulheres com mais de 80 anos passam por mulheres ocidentais de 40 anos, não uma qualquer ocidental de 40 anos, mas antes uma mulher de 40 anos em plena forma. Testemunhos absolutamente dignos de crédito, entre os quais o do intrépido Dr. Mac Harrison, referiram ter encontrado mulheres Unzas com mais de 80 anos que executavam, sem a menor aparência de fadiga, trabalhos físicos extremamente árduos durante horas. Aliás, vivendo nas montanhas, elas são obrigadas a subir desníveis consideráveis para realizar as suas tarefas cotidianas.
Além disso, mesmo em idade avançada as mulheres unzas permanecem esbeltas e têm um porte de rainha, caminhando com agilidade e elegância. Uma coisa é certa, elas nem sequer conhecem a existência da palavra dieta e ainda menos a da obesidade. A celulite também não tem qualquer significado para elas. Os homens são igualmente surpreendentes. A sua resistência, o seu vigor, apesar do peso dos anos, esta expressão não tem, por assim dizer, sentido entre eles e devia dizer-se antes a ligeireza, o êxtase dos anos, quase desafiam o entendimento. No início, as testemunhas ficam estupefactas, mesmo cépticas, ao vê-los carregar pesos enormes e ao saberem que são nada menos do que centenários. Estes anciãos também não parecem ficar mais esbaforidos ou fatigados ao executarem estas pesadas tarefas, do que os homens de 40 anos. Um passeio digestivo de 3 horas é para eles algo de muito agradável e fazem-no sempre que têm tempo, não como algo que lhes pese, mas quase como uma recompensa. Regressam sem qualquer vestígio de fadiga, para perseguirem o seu trabalho como se não tivessem feito nada. 6. Os segredos de saúde dos Muzas. Os segredos de saúde dos Unzas existem casos ainda mais excepcionais. Um Unza que tinha atingido a idade verdadeiramente incrível de 145 anos e que, apesar disso, as pessoas hesitavam em qualificar de velho, ainda caminhava com uma facilidade desconcertante, sem bengala nem qualquer outro apoio, com o tronco bem direito, a estatura delgada e sem a inevitável barriga que marca a silhueta da maioria dos ocidentais de uma certa idade. Este ancião, é assim que os Unzas designam as pessoas da terceira idade, que entre eles é, aliás, a verdadeira idade de ouro, encontrava-se numa forma resplandecente, tendo demonstrado de um modo absolutamente surpreendente e a bem dizer quase inacreditável aos nossos olhos. Com efeito, ainda jogava voleibol com os mais jovens, que deviam ter a volta de 70 anos, menos de metade da sua idade, e não parecia cansar-se ao saltar para apanhar a bola. Um espetáculo de cortar a respiração. No fim do jogo, não ia deitar-se nem mesmo sentar-se para recuperar, nem sequer tinha necessidade de recorrer aos serviços de um massagista para eliminar a fadiga. Ia assistir ao conselho da cidade, a título de ancião, deslocando-se até o castelo do soberano, a uma altitude de 400 metros acima do terreno do campo de jogo. Estes testemunhos, e as centenas de outros que poderíamos citar se tivéssemos espaço, suscitam a nossa admiração e dão que pensar. Sobretudo, levam-nos a interrogarmos-nos. Existe um segredo, uma receita que permita a estes homens desfrutar de uma tal longevidade e sobretudo de uma saúde tão resplandecente. 7. Os segredos de saúde dos Muzas. Os segredos de saúde dos Unzas. O primeiro segredo dos Unzas. Os segredos dos Unzas são múltiplos, mas o primeiro e sem dúvida o mais importante é o da alimentação. A este capítulo, a sua sabedoria faz lembrar a sabedoria milenária do pai da medicina, o velho Hipócrates, cuja principal prescrição era: os vossos remédios são os vossos alimentos. Há um ditado americano que diz: You are what you eat. Você é aquilo que você come. Os Unzas compreenderam isso muito bem. O famoso médico escocês não levou muito tempo a suspeitar de que a espantosa saúde dos Unzas, junto dos quais passou 7 anos, podia ser atribuída à sua alimentação que, como veremos mais adiante, é extremamente singular, ainda que felizmente possa ser adaptada, pelo menos nas suas linhas mestras, aos nossos condicionalismos ocidentais. Para confirmar a sua intuição, o médico realizou uma pequena experiência, cujos resultados foram mais do que concludentes. Selecionou 3 grupos de ratos que alimentou de forma diferente. O primeiro foi alimentado a Unza. A sua saúde era extraordinária. O segundo foi alimentado como os habitantes de Caxemira que, convém lembrar, é um país vizinho dos Unzas. Os ratos foram atingidos por numerosas doenças. Finalmente, o terceiro grupo foi alimentado à inglesa, tendo os ratos rapidamente manifestado todos os sintomas da neurastênia. Mas como se alimentam os Unzas?
Digamos que a regra de base da sua alimentação, que de resto lhes foi de certo modo ditada pelas condições especiais em que. 8. Os segredos de saúde dos Musas. Os segredos de saúde dos Musas vivem, é a frugalidade. Uma frugalidade que não seria excessivo qualificar de extrema. Os Musas só tomam 2 refeições por dia. A primeira refeição é ao meio-dia. Ora, como os Musas se levantam todas as manhãs por volta das 5 horas, isto pode surpreender-nos, a nós que estamos habituados a tomar pequenos almoços copiosos, embora nossa vida seja essencialmente sedentária. Os Musas conseguem realizar os seus trabalhos árduos de agricultura durante toda a manhã com o estômago vazio. De facto, contrariamente à maioria dos ocidentais, os Musas comem basicamente por uma medida de higiene, embora dediquem uma grande atenção à preparação dos seus alimentos, que são, aliás, deliciosos. Nós, ocidentais, pecamos muitas vezes pela gula e comemos por hábito.